Vocês tinham toda a razão. Eu comecei o ano de 2025 com o pé direito nas minhas leituras. Agora eu posso entender o comentário de tantos de vocês no meu vídeo de 12 leituras para esse ano, quando eu disse que ia pegar Capitães da Areia de Jorge Amado para ler. Foi a minha primeira leitura de 2025 e o ano literário já valeu só por causa desse livro. Eu vou resenhar um pouco sobre esse livro com vocês depois da nossa vinheta. Oi para todo mundo, eu sou o Emanuel, esse daqui é o Sebo Velho, local onde eu compartilho por vídeo as minhas experiências literárias com vocês. Hoje, como está no título do vídeo, e depois de algum tempo sem fazer resenhas individuais, eu vou conversar um pouquinho sobre Capitães da Areia, de Jorge Amado, essa que foi a minha primeira leitura de 2025 e um dos livros na minha lista de 12 livros para esse ano. Tem o vídeo aqui no canal. Se você tem o interesse de conferir quais foram os livros selecionados, dá uma conferida aqui no canal. Vou falar um pouco sobre a edição que eu peguei aqui do Capitães da Areia de Jorge Amado, edição bem antiga, pela Record, a edição de número 58 desse romance aqui. Eu comprei no Sebos e Vete aqui de Florianópolis. Tem essa capa retrô, né? Coloridona, tal, com um desenho. Aqui atrás tem a foto do Jorge Amado, uma fotografia batida pela própria esposa dele, tem informação aqui na orelha. E essa edição que eu tenho aqui conta com algumas ilustrações durante o romance. Aqui, ó. Vou pegar mais uma para mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Algumas ilustrações, todas sobre a obra, tá? Algumas cenas do romance, algumas ficam bem claras que são cenas do romance e outras nem tanto, um pouco mais abstratas assim. E são ilustrações de Poti, um ilustrador, se eu não me engano, de Curitiba. Mas tá aqui, li nessa ediçãozinha simpática que eu peguei no sebo. Mas vamos lá, do que se trata Capitães da Areia de Jorge Amado? Talvez eu esteja chegando atrasado nessa leitura. Primeira vez que eu leio esse livro, que é um clássico brasileiro. Muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo já devem conhecer, já devem ter lido, ou pelo menos já devem ter ouvido falar do Capitães da Areia. Leitura obrigatória em vários vestibulares no país, já foi, né? Uma leitura que eu acredito que bastante gente já deve ter esbarrado no tempo de escola, por aí vai, né? Esse daqui foi o meu segundo Jorge Amado, no ano passado, em 2024, no início do ano, eu peguei o Mar Morto para ler, foi meu primeiro contato com a obra do Jorge Amado, e eu gostei bastante, tem um caráter de novela mesmo, novelão, quase essa novela da Globo que a gente aqui no Brasil está acostumado, né? Onde é uma história, digamos, longa, que acompanha durante um longo período de tempo certos personagens, e tem alguns eventos meio que separados do que seria uma narrativa principal, mas vai desembocar ali num grande drama, num grande conflito mais pro final. Capitães da Areia segue um pouco esse estilo, e agora eu vou falar um pouco sobre o que é o enredo de Capitães da Areia. Eu vou tentar evitar spoilers, então eu vou deixar esse alerta aqui para vocês, tá? Embora bastante gente já deve ter feito a leitura desse livro aqui, eu vou evitar spoilers porque sempre tem alguém que ainda não fez, né? E se eu chegar perto de alguma coisa que, na minha opinião, comprometa a sua experiência literária, eu vou deixar um grande alerta aqui no vídeo, ou eu vou tentar dar uma disfarçada e escapulir desses assuntos mais no nível de spoiler, assim. Então vamos lá, vamos ao enredo de Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse livro aqui vai ter como cenário principal as ruas de Salvador, e vai ter como principais protagonistas desse livro uma série de crianças de rua, crianças abandonadas por diversos motivos, que chamam-se Capitães da Areia. São conhecidas pelas ruas de Salvador como Capitães da Areia. Praticam pequenos furtos, pedem dinheiro, fazem uma série de articulações para tentar sobreviver às ruas, morando sozinhos, sendo crianças abandonadas. Aqui já começa a minha primeira surpresa com Capitães da Areia. Eu acreditava que esse título Capitães da Areia era uma coisa muito mais simbólica, muito mais assim, lírica, digamos assim. E eu não imaginava que o Capitães da Areia era realmente o nome de uma série de garotos de rua
que moravam num trapiche abandonado no litoral da Bahia. No maior estilo, assim, os Batutinhas mesmo, aquele filme, né? E aqui eu faço a comparação com os Batutinhas no melhor sentido possível da palavra os Batutinhas. Se é que tem como ter um sentido ruim para os Batutinhas, que é uma obra muito massa. Mas acontece que os Capitães da Areia são esse grupo de crianças que moram sozinhos, se viram, tem uma espécie de irmandade, de organização hierarquizada, tem o capitão deles, que é o Pedro Bala, tem o professor, o Sem Pernas, o João Grande, o Pirulito, que são outras crianças assim famosas entre os Capitães da Areia, que estão ali no nível de hierarquia um pouco abaixo do Pedro Bala, que é o grande protagonista. Aí eles têm essa espécie de clube, né, um clubinho. Na infância seria um clubinho, né, mas para os Capitães da Areia que já são crianças adultas, como volta e meia o romance pontua, assim, né, eles têm esse quartel-general ali nesse trapiche abandonado, né? Eles moram ali, se viram, fazem os planos, descansam, se encontram ali à noite e durante o dia eles saem pelas ruas para, enfim, bater carteira, pedir dinheiro, fazer uma série de movimentações, rotinas e expedientes para conseguir sobreviver nas ruas sozinhos. E aqui já começam os elogios para o Jorge Amado. Dentro desse cenário, crianças de rua, que tem essa espécie de organização, essa irmandade, é um personagem melhor que o outro. É incrível como em cerca de 1 ou 2 parágrafos, o Jorge Amado consegue nos apresentar uma odisseia da história de fundo dessas crianças. Seja o Sem Pernas, seja o professor, que é uma criança que já sabe ler, dentro das crianças do Capitães da Areia, adora o mundo dos livros, adora os romances de navegação, romances clássicos, lê, passa as noites lendo e contando essas histórias para os capitães. A história do Pedro Bala, que é o grande protagonista desse livro aqui, o capitão dos Capitães da Areia, uma criança que perdeu a mãe, o pai dele era um trabalhador ali dos portos de Salvador, foi assassinado em uma greve. João Grande, o Sem Pernas, que é um menino que tem uma deficiência ali nos membros inferiores. Pirulito, que é um menino que tem muita fé, tem muita religiosidade, assim, e tem uma certa aspiração em ser padre. A partir disso, a gente vai conhecendo, para além das crianças também, a gente tem acesso a malandros, a gente conhece trabalhadores ali dos portos da Bahia, que conhecem as crianças também. A gente vai conhecer um padre de origem humilde, que mora ali perto do trapiche e convive com essas crianças, mesmo que a contragosto da alta sociedade e dos próprios padres em nível hierárquico acima dele. Esse padre, que agora eu esqueci o nome, tá? Mantém ali um contato, uma troca, presta algum tipo de auxílio para as crianças. A gente vai conhecer uma mãe de santo ali também, perto, que tem um terreiro ali em Salvador, que também presta algum tipo de auxílio de cura, de trazer remédio para esses Capitães da Areia. A gente conhece de uma maneira deliciosa todo esse microcosmo aí dos Capitães da Areia, e por meio de capítulos que muitas vezes dá uma ideia de episódios de novela mesmo, a gente vai tendo toda essa primeira parte do livro que vai construindo, nos apresentando esses personagens, vai trazendo todo o clima e proporcionando ao leitor mesmo uma espécie de imersão dentro da vida dessas crianças abandonadas ali e se virando na rua sozinhas. É nessa primeira parte do livro que, nessa prosa gostosa do Jorge Amado, carregada por algumas repetições de acontecimentos, eu acho isso interessante, já tinha encontrado isso no Mar Morto, o quanto ele repete algumas frases de acontecimentos do livro, meio que para tentar colocar isso na nossa cabeça, não sei. Mas essa primeira parte que segue episódios, aventuras, meio que missões dos Capitães da Areia, assim, para eles se virar, onde a gente vai entrando no clima deles, é onde o Jorge Amado consegue nos contar e convencer da realidade dessas crianças. Consegue dar vida, consegue dar uma vitalidade enorme para todas essas personagens. E é impossível a gente não, de certa maneira, criar uma empatia e entrar junto com eles nesse trapiche e acabar gostando de cada um. Assim, é difícil ter um que é o seu favorito. Apesar dessa primeira parte contar
certas aventuras dispersas dos Capitães da Areia, ela segue uma trama que vai esquentando a banho-maria. E no decorrer do livro, depois dessa primeira parte, nas 2 últimas partes do romance, tudo isso é amarrado. Vou deixar aqui um piscadinha de olho para quem leu, naquela cena do Pedro Bala acompanhando uma menina até a casa dela, que é contra gosto dela, e aquele acontecimento dos dois na praia, lá na areia da praia, que vai culminar numa afetação muito entristecedora e confusa no Pedro Bala, uma escrita também assim do Jorge Amado que eu acho brilhante, e ele correndo, e quando o Jorge Amado conta do vento e do barulho do mar e da confusão que aquilo causa no Pedro Bala, é um acontecimento dos tantos meio que dispersos nessa primeira parte, mas que lá na parte 2 vai ser crucial, assim, vai ser extremamente importante para a gente entender toda a articulação e todo o amadurecimento do Pedro Bala a partir daquele acontecimento disperso lá na primeira parte. Na segunda a gente vê esse personagem maduro e tomando escolhas assim, corretas, escolhas mais humanistas, tomando essas escolhas com muito mais facilidade, porque a gente viu o que ele sentiu, o que aconteceu lá na primeira parte. É sensacional. Nessa primeira parte também tem a cena do carrossel, que é uma cena lindíssima, numa simplicidade enorme, mas que mostra o quanto as crianças, nessa idade dos Capitães da Areia, precisam de conforto, de carinho, de segurança, precisam de um tanto de coisas que nos parecem simples e eles não têm, para que eles possam se desenvolver, para que eles possam passar por esse período da vida extremamente sensível e importante que é a infância. Estou falando dessa primeira parte do livro, então Capitães da Areia tem uma estrutura narrativa marcada, dividida em 3 partes. A primeira, que é essa dos episódios meio esparramados, é Sob a Lua, num velho trapiche abandonado, né? Que vai dar conta de nos contar aí, apresentar todos os capitães, as rotinas deles, os personagens que interagem com eles e também esse quartel-general, que é o Trapiche. Depois a gente vai para uma segunda parte, bem curtinha, que se chama Noite da Grande Paz dos Teus Olhos. Aqui uma referência a uma personagem que vai aparecer nessa segunda parte, chamada Dora. É um pequeno spoiler, e eu não vou me estender mais, mas é uma menina que aparece nessa segunda parte. E depois a gente tem uma parte final que vai dar conta de amarrar e ser uma espécie de desfecho da obra, que chama-se Canção da Bahia, Canção da Liberdade. Também aqui já aponta para um tema que o Jorge Amado vai trabalhar mais no final do romance, que é essa questão da liberdade, que é a questão dos direitos dos trabalhadores, que é a questão da exploração dos trabalhadores do cais da Bahia. Vai ter um viés bem social, né, um alerta social aí nessa última parte do livro. Agora chega uma parte de spoilers. Se você é sensível a isso, eu recomendo que... Vou deixar uma tarja aqui de spoiler, tá? E depois que ela sair, você continua o vídeo, assim, né? Continua a minha resenha. Para quem já leu o Capitães da Areia, eu achei incrível essa divisão das estruturas narrativas. A gente tem essa primeira parte, que apresenta os personagens, e essa segunda parte me chamou muita atenção. Porque na segunda parte, quando surge a Dora, a primeira menina a ingressar nos Capitães da Areia, a gente vai ter uma série de afetações nesses personagens, né? Eles vão querer namorar a Dora, eles vão querer expulsá-la, né? Vamos falar que não pode ter uma mulher ali dentro. A gente tem uma série de afetações por parte desses garotos, né? E alguns vão acolher ela como uma irmã, que é o caso do João Grande, né? Vai ver ela como uma figura de irmã, feminina de irmã que nunca teve e que passa a amar. E é muito interessante essa parte. A segunda parte é a parte mais curta do romance, mais pequenininha. A apresentadora, que tem uma história de fundo maravilhosa também. E a gente acompanha o quanto a Dora assume o papel de cuidadora dessas crianças. Porque ela já cuidava do irmão mais novo, né? Ela já tinha esse papel assim de menina-mãe em casa, por causa das necessidades da mãe dela.
E a Dora começa a cuidar dos Capitães da Areia, começa a dar afeto, começa a escutar, começa a costurar uma roupa de um que está costurada, a dar um abraço, né, a dar conselhos. Ela assume esse papel de mãe para alguns e para outros de noiva, né? Que é o caso de 2 personagens aí do nosso romance que acabam se apaixonando por ela. Mas eu queria destacar essa segunda parte. A segunda parte é um sopro dentro do Capitães da Areia. É pequena, assim como a permanência da Dora no cais, no trapiche. É uma permanência curta, que mexe com todos esses garotos. E aí a gente vai para a terceira parte, que é a parte onde tem esse desfecho da Dora, né, do que acontece com ela. E coincidentemente, é após o convívio com a Dora, é após a Dora fazer o que tinha que fazer ali com os Capitães da Areia, né, viver com eles um tempo, que nessa terceira parte, já sem a Dora, né, depois do que acontece com ela, que esses garotos crescem, que esses garotos fazem a sua passagem para uma transformação de fato tomarem certos rumos na vida deles, de fato tornarem-se homens, adultos. Me fez lembrar daquela canção do Caetano Veloso com seus filhos e acho que netos também, Todo Homem, né? Em que o refrão da música é todo homem precisa de uma mãe. E a Dora surge nessa parte 2, ela faz esse papel de mãe para esses Capitães da Areia e todos eles podem fazer a sua passagem, a sua transformação para outros rumos da vida, né? É na parte 3 que a gente vê o gato indo embora e assumindo a malandragem, né? A gente vê o professor tomando rumos da vida dele, a gente vê o pirulito indo para a igreja de fato. Enfim, todos esses personagens vão ter o seu destino desencadeado após o surgimento da Dora, né? Passagem de menino para homem, né? Todo homem precisa de uma mãe. O que eles precisavam, né? De um cuidado, assim. Achei muito interessante o quanto essa estrutura narrativa do romance proporcionou esse tipo de leitura. Voltando para uma zona sem spoiler, gente, pode desmutar o vídeo ou voltar para cá agora. É um livro incrível, tá? Capitães da Areia é um livro incrível. Jorge Amado consegue ser engraçado, consegue ser lírico, poético, bonito em diversas partes, consegue ser muito cruel na sua prosa também, passar um peso enorme. Vou aqui pontuar a cena do reformatório. Vai ter um reformatório aqui nesse livro, vai ter um personagem que cai nas mãos dos cuidadores desse reformatório, e as cenas ali descritas desse personagem numa espécie de solitária do reformatório são de tirar o fôlego, assim, são cenas meio que de tortura quase, são de tortura, para falar a verdade, que lembram aí prosas das mais carregadas possíveis, assim, uma densidade dostoievskiana, digamos assim, né? Dostoiévski no lado psicológico, ali o Jorge Amado no lado da carne mesmo, né? Do sangue. É um livro que me fez refletir, então, sobre questões sociais, né, dos trabalhadores aí nessa parte final, sobre a importância do cuidado com as crianças, sobre o quanto, enfim, a infância, né, me repetindo, é esse momento de cuidado, é esse momento de orientação, é esse momento de carinho também, muito afeto, o quanto esse romance aqui pode ser uma espécie de romance de formação total para adultos de uma sociedade onde não tiveram carinho, onde não tiveram oportunidades, onde não tiveram muitas vezes uma mãe para cuidar deles, um pai para cuidar deles, uma sociedade para olhar eles com respeito, com carinho, com preocupação. Talvez o Jorge Amado faz aí o grande romance de formação das crianças brasileiras, talvez de uma época, pode ser, de uma parte da sociedade brasileira. Fica aí essa dúvida, não sei. Me corrijam nos comentários, conversem comigo um pouco sobre Capitães da Areia. E, no mais, é isso. Uma pequena resenha individual, estava com saudade de fazer. O Capitães da Areia não podia ficar de fora. Estava com muita vontade de falar sobre esse livro, muita gente me pedindo também lá no Instagram. Se não segue o Instagram do Sebo Velho, aproveita para seguir. A gente mantém um diálogo mais próximo lá em relação às minhas leituras. E tá aqui. Uma breve resenha com vocês sobre Capitães da Areia de Jorge Amado. Foi a minha primeira leitura de muitas do ano, embora eu tenha brincado que o ano de 2025 já valeu por ler esse romance. Não quero parar, tem mais um monte de coisa boa me esperando por aí.
Me digam o que vocês acharam. Se já leram Capitães da Areia, a gente pode aprofundar esse papo nos comentários ou no Instagram. Se não leu, me diz aí se essa resenha te ajudou a talvez tirar esse livro da estante. E a gente se vê num próximo vídeo, tá? Um grande abraço para vocês, boas leituras nesse ano 2025 e até mais.